Olá, nossa conversa hoje aqui no Gente em Destaque da TV Câmara Jacareí é com a escritora Érica Marina. Muito obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço o convite, Rodrigo. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Antes de a gente entrar no seu ramo da literatura, né, vamos falar um pouquinho da sua trajetória. Você é nascida em São José? Isso, nascida em São José dos Campos. Como é que foi a sua infância? Você estava falando até antes da gravação que foi criada em outra cidade, né? Isso. A princípio, eu fui criada em Quiririm, né? Eu saí de São José dos Campos com 8 meses de idade, fui para Quiririm. Depois, com 8 anos de idade, eu fui para Lorena, que é a cidade natal da minha mãe. E em Lorena, eu fiquei até meus 21 anos. E depois, eu fui para Guaratinguetá, que é a terra natal do meu pai. Os seus pais, eles se conhecem em São José? Eles se conheceram em Lorena. Lorena. Porque meu pai é de Guaratinguetá e a minha mãe é de Lorena. Meu pai até foi oficial da Polícia Militar, né? Então ele foi numa festa, na festa da Pradoeira de Lorena, e acabou conhecendo minha mãe. Tá, eles se casaram e foram morar em São José dos Campos, aí onde eu nasci lá. Aí depois eles resolveram voltar para as origens, né? Para Lorena. Você tem irmãos? Tenho uma irmã só, já tenho um irmão falecido. Uma irmã mais nova. Você estava falando também antes da gravação que a gravidez da sua mãe, no seu parto, foi uma gravidez difícil, porque ela ficou doente, né? Sim, ela ficou doente, né? Ela teve hepatite. E eu costumo dizer que eu sou um milagre vivo. Eu nasci prematura com 7 meses, né? E fiquei um tempo na incubadora. Depois foram muitos cuidados e eu fiquei uma criança muito forte. E até hoje eu sou bem resistente à doença, graças ao cuidado da minha mãe e de todos que cuidaram de mim. E o que você lembra da sua infância em Quiririm? Como é que era viver numa... Quiririm é uma cidade mesmo, né? É uma cidade. Mas ela parece mais um distrito. É, de Taubaté, né? Isso, distrito de Taubaté. O que você lembra dessa sua infância? Dessa minha infância eu lembro que era uma criança muito quieta, sempre gostei muito de estudar, né? Minha mãe é formada em magistério, mas o meu avô materno sempre com um livro na mão. Então isso me influenciou muito. E as histórias da minha avó, que hoje está com 97 anos, eu lembro da minha avó me contando histórias, né? Eu acho que isso me despertou muito o gosto pela leitura, né? Pela literatura. O exemplo é uma coisa muito importante, né? Você falou do seu avô com livros, né? Sim. A criança vê o adulto ali com livros, vai querer saber o que é, né? Isso, daí despertei o interesse desde muito pequena, sempre fui uma criança muito curiosa, né? E o exemplo da minha mãe, do meu avô e das pessoas, meu pai também é muito estudioso por causa de ser militar, então aquela disciplina de estudo, né? Mas eles nunca exigiram notas de mim. Eu sempre fui uma pessoa muito exigente, até hoje sou. Né? Também, além de ser escritora, também sou bibliotecária. Quer dizer, eles não precisaram nem se preocupar com você na escola, porque sabia que as notas iam ser boas, né? E até minha mãe, é um fato muito engraçado, que minha irmã até me conta. Eu lembro da mãe falando, para de estudar, menina, vai brincar um pouco. Então era o contrário, em vez de falar, vai estudar, minha mãe falava, não, para um pouquinho de estudar, vai se divertir um pouco. É uma coisa muito curiosa na minha vida. Você não tinha muitos amigos na infância? Eu não tinha muitos amigos. Eu notava que, por eu ser extremamente assim, focado no estudo, os amigos acabavam me isolando. Então, em vez de ficar triste, falar, não tem problema não, vou lá na sala de leitura, vou pegar um livro, ele vai ser meu melhor amigo. Então, isso eu acho que, de uma certa maneira, foi um ponto positivo. Em vez de eu ficar triste, nossa, ninguém quer ser meu amigo. Hoje se chama bullying, né? Então, os livros foram meus melhores amigos. E desse seu começo na literatura, quais livros que você mais gostava de ler? Autores que você mais apreciava? Uma autora que me despertou o gosto foi Cecília Meirelles. Logo de criança? Logo de criança. Eu lembro que eu estava em Ubatuba, né, passeando com a minha mãe, e tinha uma livraria. Daí eu olhei aquele livro e me chamou a atenção. Falei, mãe, eu queria esse livro. Só que eu não me recordo o título do livro, eu era muito pequena. E ela foi lá com gosto e comprou o livro para mim. Então, eu acredito que através desse livro eu despertei o gosto da poesia. Eu me tornei poetisa por causa da Cecília Meirelles. Aí eu fui aprofundando, Machado de Assis, José de Alencar, e assim foi indo. Não, e é um ramo, assim, se a gente pensar para criança, né? Poesia para criança, até para adulto é bem difícil a aceitação, acostumar a ler poesia. Até minha mãe ficou impressionada, mas você quer livro de poesia? Eu falei, mãe, eu gostei do livro dela. Eu acho que já tinha essa maturidade desde muito pequena, um amadurecimento literário. Até minha mãe ficou impressionada, minha mãe sendo professora, né?
formada em magistério, ela ficou assim, nossa, mas como assim uma menina tão pequena gostar de poesia? Eu acredito que eu já tinha esse dom desde muito pequena, não tinha percebido. Até então você não escrevia nada, assim, seu? Não escrevia. Eu comecei a escrever mais através das aulas de língua portuguesa, né? Já no ensino médio, o antigo ensino médio agora, né? Que agora o colegial, o antigo colegial, que agora é ensino médio. Aí a professora começou a desenvolver, né, atividades dentro da sala de aula e uma delas é escrever poesia. Daí eu me destaquei. Daí ia ter um concurso de poesias, um concurso do Vale do Paraíba, de escolas públicas. Falei, professora, eu não vou dar meu poema, não, meu poema é muito ruim, dá aqui seu poema. Eu tirei 4º lugar do Vale do Paraíba. Nossa! E 2 colegas meus da mesma sala também foram premiados. E um aluno que estava um ano acima também foi premiado. Então foram 4 alunos da mesma escola e 3 da mesma sala. E o que tirou em primeiro lugar hoje é formado em letras. E um dos meus colegas também, ele é professor de língua portuguesa e também é escritor. Quer dizer, foi tudo encaminhado, né? E por coincidência, esse colega meu nasceu no mesmo dia que eu. É um fato muito curioso. E esse poema que você ganhou o 4º lugar, ele está no livro? Não? É o primeiro livro, a primeira poesia do livro. Se chama Casa. É uma poesia que chama atenção de fundo social. Já você, criança, fazendo poesia... Eu tinha 16 anos quando eu ganhei esse prêmio. Adolescente fazendo poesia já social, com consciência social. Com consciência social. Agora os outros poemas já são de linha romântica. Uhum. E hoje, olhando para trás, você falou dos seus pais, né, do seu avô que tinha sempre o livro à mão. Que característica de personalidade que você acha que tem do seu pai e também da sua mãe? Do meu pai a disciplina. Né, e a minha mãe o fato de querer ajudar o próximo. Sua mãe era bem... Ela é, né, muito religiosa, né? Então essa coisa de acolher o próximo, de conversar, de dar o acolhimento. E eu acho que eu herdei isso da minha mãe. E agora a disciplina, eu sou muito exigente, é do meu pai. O perfeccionismo. O perfeccionismo do meu pai, né? Por causa de ser militar. Mas o meu pai era uma pessoa muito dócil, muito brincalhona. Quando ele tirava a farda, ele se tornava criança com a gente. Mas tinha cara de bravo? Só aparência de bravo. Na época dos meninos quererem me namorar, não podia nem chegar perto. Quem que é esse cidadão? Então, meu pai, a ideia dos meninos falar, nossa, seu pai vai levantar a minha ficha. Mas eu falei, mas se você se tornar amigo do meu pai, você vai conquistar ele. Já tem o passo certo para fazer ele. Exatamente. E você falou da história oral também, dos seus avós que contavam histórias. Isso, a minha avó. Eu acho que isso também para a criança é importante, se ela seguir nesse rumo da literatura, né? Sim. Daí uma coisa vai puxando a outra, né? Eu acho que não é só o gosto pela leitura, mas a questão emocional. Sentar junto com a criança, né? Conversar com a criança. Hoje eu noto que falta um pouco isso, né? Hoje as mídias, as telas, infelizmente, têm afastado as pessoas. Claro, é importante a tecnologia, mas eu sempre foco nisso. É importante a gente sentar com a criança, né? Mesmo que não seja... Eu, na minha parte profissional, eu sentava com as crianças no chão, contava história, fazia aquela roda. Não tem curso de contação de história, mas eu fui me adaptando quando eu atuei em escola. Tinha essa faixa etária. Então, era um momento tão gostoso. As crianças sentadas comigo no chão. E a famosa tia Érica, tia Érica, tia Érica. Hoje eu encontro com esses alunos, eles ainda me chamam de tia Érica. É porque marca, né? Porque marcou, né? Tem vários alunos que já são formados, né? Formaram a família. Então, é uma coisa muito gratificante para mim. Hoje você tem filho? Tenho filho de quase 14 anos. E você fez isso com seu filho também, de contar história? Sim. E ele adora ler. Adora. Eu acho que também é um futuro escritor aí. Que não adianta. Se você, o que a gente falou antes, você pega o exemplo, né? O exemplo. O filho não tem como não seguir o exemplo. Não tem como. E ele é um aluno muito estudioso. E eu tô vendo o futuro do meu filho aí, quem sabe também, seguindo meus passos. E você começa a escrever, você falou da poesia com 16 anos, é a partir daí que você começa a pegar mais firme, mais seriamente na escrita? Sim, foi nessa época. A partir desse concurso, que eu não acreditava no meu potencial. E a professora me incentivando, né? Vários professores, não só de língua portuguesa, não, você tem maior talento. E escreva assim. Só que eu deixei muito tempo guardado.
né? Daí foi através de vários editores, muitos, não, poesia não vai vender. Daí eu deixei muitos anos guardado, daí de repente me deu essa vontade. Eu falei, eu vou procurar uma outra editora. E deu certo. Mas além da Cecília Meirelles, tem outros poetisas ou poetas que também inspiram você para essa caminhada de... Sim, Machado de Assis. Eu gosto muito dele. O Machado de Assis também jogava em várias posições, né? Era Sim. Cronista, romancista... Isso, e eu também não escrevo só poesia. Né? Eu estou escrevendo um livro infanto-juvenil. E o outro, né, falando da minha autobiografia, né? De superações na vida. E o livro, o Pétalas da Alma, que a gente vai falar daqui a pouco, ele demorou quase 30 anos para sair do computador para ir para a impressão, né? Isso, exatamente. Como é que foi esse processo? Foi assim, eu como falo, eu não acreditava tanto no potencial. Então, eu acho que a gente tem que ver esse nosso lado também, acreditar mais em nós mesmos, né? E às vezes deixar um pouco de lado o que as pessoas falam pra gente. Não, você não vai conseguir. Eu acho que se você tem um sonho, vai atrás dele, que a gente consegue. Mesmo que seja difícil. E a resiliência, né? Que a gente fala tanto. Porque se uma porta é fechada, outra janela abre do lado, né? Quando uma porta se fecha, uma janela se abre. Mas para selecionar, nesses 27 anos que você tinha vários poemas escritos, para selecionar isso, como é que foi? Então, eu fui pegando algumas poesias e eu mesma editei esse livro. Porque na biblioteconomia nós temos também aulas de editoração. Então, eu mesma acabei editando meu livro. Fazer a correção, montar. Então, quando eu mandei para a editora, já estava praticamente pronto. E até eu me surpreendi. Pouquinhos erros de português. Falei, caramba, então realmente minha professora falando que você escreve bem mesmo. Porque foi dos 16 aos 21, né? Isso, então foi um amadurecimento literário também, não só maturidade da idade, mas também da escrita. Tá certo, a gente vai fazer então o nosso primeiro intervalo aqui. O Gente em Destaque volta daqui a pouco, até já.